Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Borges de Língua Inglesa. Hoje nós vamos estudar um assunto interessante, prepositions. Então nós vamos iniciar o nosso conteúdo. As preposições são elementos essenciais da língua, uma vez que têm a função de relacionar substantivos e pronomes a outros elementos em uma oração. Expressam relação de tempo, direção, movimento, lugar, causa, modo, origem, etc. Observe essa imagem. Às vezes as preposições complicam um pouco na hora do uso, quando nos perguntamos que preposição devo usar. Mas depois dessa aula, certamente você não terá esta dúvida. Vamos começar com prepositions of place, preposições de lugar. On, em cima. The cat is on the box. Above, over, acima. The cat is above the box. In, dentro. The cat is in the box. Behind, atrás. The cat is behind the box. In front of, de frente. The cat is in front of the box. Under, embaixo. The cat is under the box. Nós temos outras preposições de lugar, como at, em, junto a. Essa é referencial, que diz exatamente aonde o objeto ou a pessoa está, como no exemplo aqui, David is at school. Below, abaixo de, you will find the picture below the chair. Você encontrará a foto embaixo da carteira ou da cadeira. Between, entre, quando nós temos algo entre dois elementos. Clarissa sits between Pedro and Susan. Que Clarissa senta entre Pedro e Susan. Among, entre, quando nós temos mais de dois elementos. Olha o exemplo. Our house is among the trees. Nossa casa está entre as árvores. Next to, próximo a. You are next to me. Você está próximo a mim. Near, perto de. The school is near or close to the park. A escola está perto do parque. Far from, longe de. My job is far from my house. Meu trabalho fica longe da minha casa. O outside, fora, ao lado de fora. Don't leave the dog outside the house, it's raining. Não deixe o cão fora da casa, está chovendo. Around é em redor de. E nós vamos ver agora as preposições de tempo. Prepositions of time. At, in, on, em podem ser usadas como preposições de tempo. Em seguida nós veremos essas preposições quanto ao uso em relação a tempo. Mas nós temos after, depois. I have an appointment after lunch. Eu tenho um compromisso após o almoço. Before, antes. I wake up before 6 a.m. Eu levanto antes das 6. Ago, atrás, fala de um tempo passado. Since, desde. Nós temos aí um marco de quando algo começou. During, durante. Também fala de tempo decorrido, assim como for, por. Nós vamos ver também as preposições de movimento. Observe. Across, através. Olha o exemplo. She walked across the road. Ela atravessou a estrada. Down, para baixo. They went down the hill. Eles desceram a colina, eles desceram a ladeira. Up, para cima. They went up the hill. Eles subiram a ladeira. From, de ou a partir de.
We traveled from Minas Gerais. Nós viajamos de Minas Gerais. Into é para dentro. We come into the bedroom. Nós entramos no quarto. Through, através. Look through the window. Olhe através da janela. To, para ou até. She goes to school. Ela vai para a escola. Então essas preposições indicam movimento. Veja uma imagem que ilustra. Observe a bola, imagine ela em movimento. E observe as preposições de movimento. Nós vamos ver agora as preposições at, in, on, em relação a time, tempo, e place, lugar. Nós usamos at em relação a tempo, antes desses 3 períodos do dia: noon, night, midnight, meio-dia, noite e meia-noite. Usamos também antes de horas: at 6 o'clock, at 7:20. Antes de hora, usamos at. Antes de datas comemorativas: at Easter, at Christmas, na Páscoa, no Natal, em outras datas comemorativas, devemos usar a preposição at. Quanto a on, em relação a tempo, nós usamos antes dos dias da semana: on Monday, on Saturday e nos demais dias, e quando aparece a palavra day. Observe, Easter Day não está se referindo à Páscoa, mas o dia da Páscoa. Aparece a palavra day. April 3rd se refere ao dia 3 de abril. Então aparece o dia. In, nós vamos usar antes de datas. In 1982. Em 1982. Então, nós vamos usar in April and December, antes de meses do ano, antes dos períodos do dia, morning, afternoon, evening, e antes de estações do ano, in spring, in winter. Estações usaremos in. Quanto a lugar, at, nós vamos usar antes de rua, quando aparece o número da casa, porque se refere especificamente ao endereço da casa e não à rua. Antes de palavras como casa, trabalho, escola, porque se refere a coisas minhas específicas. I am at home, eu estou em casa. I am at school, eu estou na escola, se refere a algo particular, específico meu. Eu vou usar on antes de nome de ruas. Quando se refere ao piso ou ao chão, ground, você vai usar on. E também antes de meios de transporte, nos quais eu fico em pé. Nós usaremos on por esta razão. E in, em relação a lugar, nós usaremos no lugar onde estamos. I am in Vaso Alegre. I am in Brazil. O lugar onde eu estou. Assim como in the car, se eu estiver no carro. Vamos praticar. Let's practice. Observe a imagem. Certamente você não está tão perdido quanto esse rapaz. Então você pode pausar o vídeo e tentar responder com as preposições de lugar. He is sitting in the house. Ele está sentando atrás da casa. Então, behind. We are the school right now. Nós estamos de frente da escola agora. Então, in front of. The book is the green table. Está sobre a mesa verde. On. The magazine, onde elas estão embaixo da cama. Under. Você agora deve praticar com as preposições em relação a lugar e tempo. We are going to France this summer. No verão. Verão, marca de tempo. I think driving at night is very dangerous.
Eu usei at, porque night, aquela parte do dia na qual eu uso at. The opening will be in January. Eu uso in porque refere-se a mês. Albert Einstein was born on March 14. Nós estamos nos referindo ao dia 14 de março e não ao mês. The party will be 8. A festa será às 8. Refere-se à hora, então, at. She will be here a few minutes. Em poucos minutos. Também tem a ver com tempo, com hora. Preposições de movimento. Então a primeira frase nos diz: I like to jump the pool. Eu gosto de pular dentro da piscina. Into. You must walk the bridge. Você deve caminhar através da ponte. The ball rolling the stairs. A bola rola para baixo da escada. Então, down. I go school by bus. I go to school by bus. Então, está aí as preposições. Tente praticar. Estude um pouco mais. Bons estudos!